Cuiabá e Fluminense, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense com time reserva, aquele jogo que todo mundo pensa bem assim. Pra que tem que acontecer? Ninguém liga pra esse jogo. Vou ser sincero, vou te dar motivos aqui nesse vídeo pra você sair daqui falando bem assim, de fato, eu tenho que ligar pra esse jogo. Vamos embora, esse daqui é o Giro de Notícias. Quase errei. Esse aqui é o pré-jogo de Cuiabá e Fluminense. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Força um like aqui embaixo, larga aí, um like maroto, dá aquele like aqui embaixo que isso dá uma moral grande pra gente. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor também, que isso ajuda bastante a gente aqui a continuar crescendo. Já estamos passando aí dos 212 mil inscritos, quase chegando a 213 mil inscritos. Então, isso tudo é com a moral que vocês dão pra gente, beleza? Não esquece, então, de dar essa moral na inscrição e de me seguir nas minhas redes sociais. Vamos embora! Hoje é Cuiabá e Fluminense, jogo válido, como eu falei, pelo Campeonato Brasileiro. O Brasileirão vai entrando ali no seu caminho de reta final. 25ª rodada começa hoje, são 38 no total. Cuiabá e Fluminense se enfrentam às 18h30, 6h30 da tarde, 6h30 da noite, lá na Arena Pantanal, e a transmissão é só pelo Premier. Eu vou narrar, vou lá no Pantanal? Não vou lá pra Cuiabá. Acabei não indo por conta da viagem do Rio Grande do Sul, mas ano que vem espero estar lá, por isso espero também que o Cuiabá não caia. Narro ao vivo aqui direto de casa, como vocês sabem, com um delay praticamente zero, com todo o clima tricolor da transmissão. Beleza? Esse é o jogo de número 6, entre Fluminense e Cuiabá. 4 vitórias do Fluminense e um empate. Os 5 jogos que aconteceram, o Fluminense nunca perdeu. Curiosidade, tá? Uma curiosidade estatosca, aquela curiosidade inútil. 7 gols foram marcados pelo Fluminense contra o Cuiabá, por 7 jogadores diferentes. Ninguém nunca fez 2 gols ali. Gabriel Teixeira, Luiz Henrique, Bobadilha, Paulão contra, né, aquele 1x0 lá com o Abel Braga, Paulo Henrique Ganso, Germancano e Nino. Desse ano foram marcados por Ganso e Nino, jogo no Maracanã que a gente ganhou por 2 vezes. Ou seja, a gente nunca perdeu pro Cuiabá e 7 jogadores diferentes. Diz aqui embaixo nos comentários quem vai ser o jogador diferente, né? Já que de todos esses citados, só o Ganso vai jogar hoje. Quem vai ser o jogador diferente que vai fazer gol hoje no Cuiabá? Vamos lá. Seguinte, eu falei na abertura, né? Jogo completamente sem importância, assim, obviamente pro Fluminense, ninguém se importa, todo mundo com pensamento na quarta-feira, certo? Errado. E eu vou te provar por quê. A torcida pode até estar com uma cabeça na quarta-feira, eu sei, não tem como controlar, eu também. Mas o time, o Fluminense, não pode estar. Você olha pra tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense hoje é 5º. Pode ser ultrapassado pelo Fortaleza e virar 8º nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Sabe o que isso quer dizer? Que o Fluminense pode cair para 8º e ficar 1 ponto só do 9º. Ou seja, seria um despencar na tabela, né? Mas o Fluminense pode olhar para cima também. E para mim tem que olhar para cima. O Fluminense precisa de pontos fora de casa para continuar no G4. Não dá para ficar só pontuando e ganhando o jogo dentro de casa para ir pro G4. É fato isso. E eu sempre falo isso. Meu amigo, faltam 2 jogos pra gente ser campeão da Libertadores. E tá garantido na Libertadores do ano que vem. Mas se eu não for campeão da Libertadores, por alguma questão o Fluminense não for campeão, eu quero estar na Libertadores ano que vem de novo. Então o Fluminense não pode ignorar o Brasileirão. Dito isso, qual que é o outro ponto que eu tava falando sobre olhar pra cima? É maluquice o que eu tô te falando, tá? Eu sei que isso é praticamente impossível. Mas, né, enfim, eu tenho que te falar porque eu bati o olho, olhei a matemática, falei, é essa mesma, e vocês vão aí ficar na maluquice junto comigo. Se o Botafogo perder pro Goiás na segunda-feira, em casa, o líder do campeonato, que tem uma derrota só em casa num clássico, ele perder pro Goiás em casa e o Fluminense ganhar do Cuiabá fora de casa, com um time praticamente inteiro reserva, um time que não ganha fora de casa pelo Brasileirão desde maio. Se isso acontecer, que já é um negócio de maluco, a diferença fica em 7 pontos e domingo que vem tem Fluminense e Botafogo no Maracanã. O Fluminense é mandante com 90-10, 90% de torcida do Fluminense. Então desculpa, e aí se ganhar semana que vem a diferença vai pra 4 pontos. É maluquice! Se você acredita nisso, você é maluco. Desculpa, mas eu sou maluco. Eu olhei o cálculo e falei,
Se der, assim, o mais normal de acontecer seria essa diferença. Se na semana que vem o Fluminense ganhando, ficar ali entre 7 e 8 pontos, esse seria o padrão. Mas a verdade é que o Fluminense tem que olhar, tá vendo como é que o Fluminense tem que olhar pra cima? Se o Palmeiras tá farrapando, se o Grêmio tá farrapando, se o Red Bull talvez não tenha fôlego, o Fluminense tem que ter uma garantia de que na semana que vem ele entra pra ganhar o Botafogo e falar bem assim, se eu jogar a Vera esse período aí até a final, ou enfim, se tiver sido eliminado, se eu jogar a Vera dá até pra disputar. Sonhar não custa nada, não paguei R$1 pra poder falar isso aqui que vocês ouviram. Dito isso, é time reserva em campo hoje, tá? Acréscimo de 1, 2, 3 jogadores, talvez, ali entre os titulares. Vamos falar de bola em campo, que é o melhor que a gente faz. Olha só, vamos lá. A gente já vou botar aqui pra jogo o nosso Tactical Pad, nosso mapa tático da partida de hoje. E a primeira coisa, na verdade, que eu já começo falando aqui sobre essa questão tática é que a gente não sabe o time exato que vai ser escalado pelo Fluminense, ok? A gente não sabe, tá? Isso é importante, um ponto importante de se falar. Dito isso, a gente começa aqui com a escalação, tá invertido, né? Porque o Fluminense no Maracanã sempre começa atacando pro lado de lá. Então por isso que tá invertido aqui hoje os times com os escudos, né? Mas enfim, a provável escalação do Fluminense, eu até botei errado, esqueci de tirar o Fábio aqui. A provável escalação do Fluminense tem Pedro Rangel no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Marlon, David Braz e Diogo Barbosa, Alexander Martinelli, e aí vem uma dúvida, aqui que já eu vou falar as 3 possibilidades, Léo Fernandes, Johnny Gonzalez e Lelê. Esse é o provável time do Fluminense. Vamos lá, as dúvidas que a gente tem pro jogo de hoje. Falando de time, primeiro, Samuel Xavier tá aqui, ele é titular, mas tá aqui porque foi expulso contra o Internacional. Então, viajou o Guga que foi poupado. Eu não entendi muito, talvez o Guga seja só medo de lesionar, né? Porque não faz muito sentido o Guga ser poupado, já que ele não tinha sequência de jogos. Dito isso, as nossas laterais, a nossa defesa, vou tirar o Pedro Rangel dessa conta aqui, porque fez bons jogos, fez poucos jogos, né? Tem jogos muito bons, tem jogos muito ruins, então vou tirar ele dessa conta. Mas Samuel Xavier, Marlon, David Braz em 2023 e Diogo Barbosa são um recorte de defesa, e aí eu acrescento o Alexander e o Martinelli. O Alexander viajou, a gente não sabe se ele é titular na quarta, e viajar pra não jogar não faria sentido. Esse recorte aqui, ó, do Diogo Barbosa, Braz, Marlon, Samuel Xavier, Martinelli e Alexander, é um recorte que há 2 anos atrás era titularíssimo do Fluminense. Talvez até ano passado, né? Tudo bem, tinha o André nessas situações, mas vocês entenderam. É um recorte que não deve em nada ao time titular do Cuiabá, não. É um time que talvez estivesse ali 9º, 10º. Se esse aqui fosse o nosso titular, estaria em 9º, 10º, 8º, por aí do Brasileirão. É um bom recorte. Quando você acrescenta jogadores à frente, e aí a escalação do GE não colocava o Ganso, né? Colocava o Daniel aqui como meio-campista, mas o Ganso acabou viajando, né? É um jogador que, apesar de ser considerado titular, tá quase 30 dias sem jogar, né? Jogou agora só na quarta-feira. E tem essa trinca aqui na frente com Léo Fernandes, Lelê e Johnny Gonzalez, que pra mim, o Lelê é o mais frágil. Apesar do Diniz não ter utilizado o Johnny Gonzalez ainda como centroavante, acho que pode ter chegado esse momento. E o Fluminense começar a partida com o Léo Fernandes, com o Ganso e com o Lima jogando pela ponta. Acho que essa escalação aqui seria a que eu colocaria, considerando que levou o Ganso, que levou o Alexander, para poder jogar, né? Eu tô partindo desse ponto. A escalação que eu utilizaria para esse jogo seria essa. Utilizaria o Lima e o Léo Fernandes como pontas que tem chegada ofensiva, e do lado onde o Léo Fernandes está, ele tem muita qualidade ofensiva, tem um ótimo chute de longe, tem uma ótima bola parada, mas tem uma recomposição horrorosa. O Léo Fernandes marca muito mal. A gente já sabia disso quando ele chegou e acho que isso ficou evidente aí nas últimas partidas também que ele entrou. Você tem um Samuel Xavier, tem até o Martinelli e até um Johnny Gonzalez, que é um centroavante, mas é muito voluntarioso para poder cobrir marcação também e o time ter uma recomposição. Esse time aqui seria o que eu escalaria. O Diniz vai escalar? Não sei. Pode ser que, por exemplo, ele tire o Léo Fernandes, bote o Lelê e abra o Johnny Gonzalez lá pela direita. Pode ser que ele coloque sem Lelê, sem ninguém, e bote o Daniel aqui por... Não sei, o Diniz ainda não sei o que ele vai fazer,
mas o time que eu escalaria seria esse daqui. E você? Qual time que você escalaria? Comenta aqui embaixo também. Vamos para a escalação do Cuiabá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para poder falar desse time. É isso, levou pra jogar, né? Realmente, Gans e Alexander levou pra jogar, não faz sentido. Ninguém ganha ritmo de jogo, ninguém precisa de ritmo de avião e hotel, né? Foi o que eu escrevi aqui. Escalação do Cuiabá. Olha o Cuiabá, meu amigo. Eu fui ouvir um podcast que é sobre o Cuiabá, sem moagem. Deve ser uma expressão local, imagino eu. Se a galera de Cuiabá estiver assistindo aí, explica o que é sem moagem. Mas é o podcast do Cuiabá, tipo tem o GE Flu, que eu participo lá com o Edgar, com o Cauê, tem o Sem Moagem, que é o podcast sobre o Cuiabá. E eu tava ouvindo a edição dessa semana, meu amigo, o clube tá numa maluquice. Trocou presidente, que na verdade não é presidente, porque o Cuiabá é uma SAF, né, que tem dono, e aí dispensou jogador, e aí afastou jogador e falou, vou pagar teu salário, mas não quero. Aí o cara vai dar entrevista e fala bem assim, quem não... meio que muita ajuda, quem não atrapalha, né? Foi quase isso, assim. Se não tá ajudando, tá atrapalhando. Loucura o que tá o Cuiabá. E além de tudo, tem desfalque. Vamos lá, o time do Cuiabá é o Walter, que deu entrevista, por sinal, no final do jogo passado. O Cuiabá tá 5 jogos sem ganhar, né? Deu entrevista, o Walter... Ih, cadê? Tirei o Tactical Pad aqui. O Walter deu entrevista no final do jogo passado, que foi justamente quando eles chegaram a essa 5ª derrota em 6 jogos, né? Eles são 6 jogos sem ganhar. E aí, ele deu uma entrevista, assim... Ele chegou a falar que o time precisava de mais união, dedicação. Então, assim, o Cuiabá tá num sistema de evolução absurdo. Walter é o goleiro, Matheus Alexandre na lateral direita, Empereur e Marlon, essa escalação provável do Cuiabá, tá? E o Wendel na lateral esquerda, o Riquelme, lateral esquerdo do Cuiabá, até que vem jogando, vem quase revezando com o Wendel. Também foi convocado pro Pan-Americano, é um jogador com muita qualidade também, o Riquelme. Fernando Sobral, que não vem bem pela opinião lá da galera do Sem Moagem. Era um cara que tá abaixo, apesar de ser um jogador interessante. Raniel e Felipe Augusto. São 3 volantes ali, meio que isso, né? O time do Antônio Oliveira. E à frente com Cleison, Wellington Silva e Daverson. 3 jogadores que têm uma história com o Fluminense, né? O Daverson, que deixou a gente feliz em 2021, ninguém pode negar. Já deixou a gente feliz mais vezes, né? O Wellington Silva é, sim, aquele Tartaruga Ninja ex-Flu. E o Cleison é aquele que viria pro Fluminense, mas a torcida meio que barrou a vinda do Cleison por situações familiares, né, lá do Cleison. Enfim, tinha uma acusação em cima dele. E aí, qual que é a parada? O time do Cuiabá, eles até tinham o camisa 10, que era um jogador de meio campo que jogaria um pouco mais avançado, que era o Cepelini, o uruguaio. Camisa 10, vinha jogando, só que ele foi dispensado, do nada, do Neida. Ele foi dispensado, o Maruco era titular, virou banco acho que umas 2, 3 rodadas atrás, tava entrando, mesmo assim, entrou no último jogo e foi dispensado. Olha o tamanho da maluquice, né? Tem um reserva direto que era o Denilson, só que também tá suspenso nessa partida, então o Cuiabá fará falta ao Cuiabá um jogador para organizá-la, o time ofensivamente. Acho que será um time muito mais destruição de bola no meio de campo e aguçando acionando nos contra-ataques, principalmente com o apoio do Wendel e do Matheus Alexandre, né, os 2 laterais, mas principalmente com o Wellington Silva e Cleison. Pode até inverter aqui também, se chegarem mais um meio, junto com o Daverson, para ter esse sistema de ataque, de contra-ataque mais rápido, tentar pegar o time do Fluminense no contra-ataque. A defesa do Fluminense, que já foi melhor, né, dentro do Campeonato Brasileiro, hoje em dia não é uma das defesas tão destacáveis, ainda mais considerando que, apesar de a gente não ter levado gol na última rodada, a gente tomou 4 do Vasco, já tinha tomado 4 do Fortaleza lá no início do campeonato, e antes, enfim, tomou 2 do Atlético Paranaense. Apesar de ser um time um pouco mais de idade que vai começar o jogo, mais experiente, vai começar o jogo contra o Cuiabá, o banco do Fluminense com certeza vai ser só a garotada. Então o segundo tempo, se o jogo for muito físico, pode ser um problema também pro Fluminense. Mas enfim, eu repito o que eu falei, se a parte ofensiva não nos inspira muita confiança, o sistema defensivo, e aí se eu botar o Ganso como titular, eu faço o recorte até daqui, ó, da parte defensiva como um todo e de construção de meio de campo, que é um time experiente e que tem qualidade.
Não dá pra gente dá pra ir pra Cuiabá olhando e pensando meio assim, dá pra vencer. Dá pra vencer e finalmente voltar a vencer fora de casa. Se o Fluminense é um visitante muito ruim, que ainda se vale das 2 vitórias que teve fora de casa, lá do início do Brasileirão contra Cruzeiro e América Mineiro, o Cuiabá é o 18º melhor mandante, ou seja, é um mandante horroroso, faz poucos pontos na Arena Cuiabá. Só pra poder fechar ainda sobre o jogo, temperatura, uma expectativa, deixa eu até conferir aqui de última hora, mais uma vez, uma expectativa para que neste sábado, no horário do jogo, a temperatura lá em Cuiabá esteja por volta de 33, 34 graus. Tome calor, tá? Porque não é só, obviamente, a temperatura, né? É a umidade muito alta e um calor muito forte que promete nessa onda de calor que tá acontecendo lá em Cuiabá também. Enfim. Cara, a arbitragem do jogo, ela vai ser feita pelo senhor Paulo César Zanovelli. Apitou o jogo do Fluminense não tem muito tempo. Apitou agora o 2-0 contra o Atlético Paranaense no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não é um árbitro que eu tenho muita coisa contra, não é um árbitro que eu tenho muita coisa a favor. Ele apitou 4 jogos do Fluminense. Todos o Fluminense ganhou com relativa facilidade, o do Atlético Paranaense desse ano, o do Goiás no ano passado e o 5-2 do Coritiba no ano passado. E apitou uma derrota do Fluminense contra o Atlético Goianiense em 2021. Eu tava até nesse jogo lá no Antônio Ascioli, 1-0, a primeira derrota do Roger no Campeonato Brasileiro. Só um detalhe assim, sobre ele, que eu fui dar uma olhada nos jogos que ele apitou, e assim, eu acho que nesse Campeonato Brasileiro, ele já apitou mais ou menos uns 12, 13 jogos. E só em 2 vezes o visitante ganhou. Assim, e em todos os 4 jogos do Fluminense, todos os mandantes ganharam. 3 vezes o Fluminense era mandante, uma vez o Fluminense era visitante e o mandante ganhou. E justamente os visitantes no Campeonato Brasileiro, dos jogos que ele apitou, os visitantes que ganharam eram bem superiores aos mandantes. Foi aquele Flamengo 3-2 no Bahia, lá na Fonte Nova, e o Vasco que perdeu para o Atlético Paranaense no jogo lá de portões fechados em São Januário. Então assim, não sei se ele é um árbitro caseiro, vale a gente dar uma olhada nisso, mas é um dado, acho que meio alarmante, que é acima da média em relação ao que os visitantes e mandantes ganham, né? Enfim, esse foi o pré-jogo de Cuiabá e Fluminense. Como eu falei, tem transmissão aqui do Raiz Tricolor, a gente vai acompanhar assim a partida. E, cara, deixa o like, pré-jogo grande, porque trouxe bastante informação. No Fluminense Inter, a gente traz giro de notícias, a gente comenta que o Rocher já tá com lesão, só que o Cuiabá ninguém tava sabendo nada, né? A gente, realmente, assim, o Cuiabá é um time que a gente não ligou pra ele no campeonato. É a segunda vez que a gente tá ligando pro Cuiabá nesse campeonato, a primeira foi quando eles enfrentaram a gente aqui. Então, obviamente, eu quis trazer um pré-jogo aqui recheado de informações sobre o nosso adversário, porque eu acho que são nesses jogos contra, assim, que ninguém tá ligando direito, mas eu sei que o cara que é secão tá vindo aqui assistir o pré-jogo, é nesse jogo que eu acho que a gente pode se destacar aqui no Raiz Tricolor e trazer um conteúdo diferenciado pra você chegar pro jogo contra o Cuiabá falando, ó, o time dos caras, sabe quando você para ali no bairro e começa a dizer, o time dos caras tá uma loucura, e soltam uma triviazinha, soltam um comentáriozinho. Aqui no Raiz Tricolor a gente tem isso, beleza? Então peço encarecidamente que você dê um like aqui embaixo, divulga esse pré-jogo pra mais seus grupos de WhatsApp. Tamo junto, a gente se vê na hora do jogo, até a próxima, valeu!